Olá, irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Oração Abençoada. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma e um tempo muito especial para a Igreja Católica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveite para se inscrever e ativar também o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, onde nos encontramos na oração, no jejum e na caridade. Essa data é muito simbólica, pois lembra a nossa fragilidade e a necessidade de conversão. No Evangelho, Jesus nos ensina a refletirmos sobre nossa vida, buscar a mudança e nos aproximarmos de Deus. As cinzas que recebemos na testa são feitas a partir dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. Elas são um símbolo de arrependimento e humildade, pois nos lembram das palavras ditas por Deus a Adão em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Tu és pó, e ao pó voltarás. É uma chamada à reflexão sobre a nossa vida e nosso propósito como cristãos. No momento da imposição das cinzas, o sacerdote diz: lembra-te que és pó, e ao pó retornarás. Ou então também ele pode dizer: arrependa-se e creia no Evangelho. Esses gestos são um convite para recomeçarmos nossa jornada espiritual, nos arrependendo de nossos pecados e buscando viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, um período de 40 dias de conversão, em que a Igreja nos convida a praticar o jejum, a oração e a caridade. O jejum não é apenas uma questão de comida, mas de uma atitude de desapego, de escolher viver de maneira mais simples e focada ao essencial. A oração nos aproxima de Deus e a caridade nos ensina a cuidar do próximo. Durante a Quaresma, a Igreja nos convida a viver de forma mais intensa e profunda essas três práticas essenciais. Esses três pilares são meios de nos aproximarmos de Deus, nos convertendo e crescendo espiritualmente. O que é o jejum? O jejum não se refere apenas à alimentação, mas é uma prática espiritual de desapego. A Igreja nos pede para viver o jejum de uma maneira que nos ajude a focar mais em Deus e a nos desapegar das coisas que podem nos afastar dele. Em algumas situações, pode ser de alimentos, mas o jejum também pode ser de outros hábitos, como o uso excessivo de redes sociais ou outras coisas que nos distraem no mundo atual. Como fazer o jejum? O jejum tradicionalmente é praticado na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas a Igreja também nos convida a escolher outros dias durante a Quaresma para fazer esse ato de fé. Para quem tem condições de fazê-lo, o jejum normalmente consiste em comer uma refeição principal e duas menores, evitando alimentos ricos ou indulgentes. Por que fazer o jejum? O jejum nos ajuda a controlar nossos desejos e a fortalecer a nossa relação com Deus. Ele nos lembra que a nossa vida não depende apenas de comida ou coisas materiais, mas sim depende do amor e da graça de Deus. O que é a oração na Quaresma? A oração é fundamental para nos aproximarmos de Deus.
Durante a Quaresma, somos chamados a intensificar a nossa vida de oração, seja com momentos individuais ou em comunidade. A oração é uma forma de dialogar com Deus, pedir sua ajuda e buscar a sua orientação. Como intensificar a nossa oração? Você pode começar a dedicar mais tempo para a oração pessoal. Isso pode ser feito com a meditação da Palavra de Deus, rezando o terço ou até mesmo participando mais ativamente das missas e celebrações litúrgicas. Uma prática muito comum é a leitura orante da Bíblia, onde você reflete sobre as passagens bíblicas e busca aplicá-las à sua vida. Por que devemos orar mais? A oração nos fortalece na fé, nos dá sabedoria e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Na Quaresma, devemos estar atentos à nossa vida espiritual, para que possamos sair mais renovados no tempo da Páscoa. O que é a caridade? A caridade é a prática do amor ao próximo. Durante a Quaresma, somos chamados a olhar para as necessidades dos outros e praticar obras de misericórdia, tanto espirituais quanto corporais. Isso pode ser desde ajudar alguém em necessidade até perdoar aqueles que nos ofenderam. Como devemos praticar a caridade? A caridade pode ser vivida de várias formas, doando alimentos, roupas, ajudando quem precisa de uma palavra amiga ou uma escuta atenta, ou até mesmo sendo mais paciente com aqueles ao nosso redor. Também podemos ajudar financeiramente quem está em situação de vulnerabilidade. Por que devemos praticar a caridade? A caridade nos lembra que somos chamados a amar o próximo como Cristo nos amou. Ao praticarmos a caridade, estamos sendo instruídos de amor e misericórdia de Deus no mundo, e isso nos ajuda a nos aproximar ainda mais do Senhor. Portanto, durante a Quaresma, é importante lembrarmos que essas três práticas, o jejum, a oração e a caridade, não são apenas ações externas, mas são maneiras de transformar nosso coração e a nossa vida para nos prepararmos para a celebração da Páscoa. Ao fazermos essas práticas com fé e sinceridade, estaremos mais perto de Deus e mais preparados para viver a ressurreição de Cristo em nossa vida. Vamos agora fazer uma oração para esse tempo de Quaresma, pedindo força para viver a conversão e a penitência. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ajuda-me a viver este tempo de Quaresma com humildade e sinceridade. Que eu possa crescer na fé, na oração e na caridade, buscando sempre a Tua vontade em minha vida. Amém. Que este tempo de Quaresma seja um momento de verdadeira conversão, de mais proximidade com Deus, e que possamos viver com mais intensidade o amor e a misericórdia de Cristo. Aproveite para deixar nos comentários como você costuma viver a sua Quaresma. E não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.